quero que os irmãos estejam em pé. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, maior não por importância, não por posição, mas maior pelo volume do seu livro. Por isso ele é considerado profetas maiores. Capítulo de número 4, verso de número 26. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 4, verso de número 26. Vai nos dizer assim: e quanto ao que foi dito, que deixasse um tronco com a raiz da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Amém? Podeis. E o rei aqui é o Nabucodonosor. Ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê uma árvore enorme, uma árvore tão grande, que a sombra das suas folhagens, todos os animais e as aves da terra descansam na sombra. Ele fica tão intrigado com este sonho, porque ele está olhando a árvore maravilhosa e de repente eles cortam a árvore e a árvore cai, e aí só fica o tronco com a raiz. Ele fica perturbado com isso, e sem entender isso, ele convoca os sábios do seu reino para que ele trouxesse uma explicação do que seria isso. E na verdade era Deus comunicando com ele, porém por ele não ter a proximidade com Deus, embora saber a respeito de Deus, mas por não ter intimidade, ele não entende. E quando ele procura saber a interpretação, Deus usa Daniel para explicar para ele isso. Daniel chega a ele e diz: ó rei, essa árvore é o Senhor. Deus concedeu ao Senhor tamanho poderio, que debaixo da tua tutela todas as nações vizinhas descansam. Porém, tu não reconheceu ele como Deus. E agora, por causa dessa falta de reconhecimento, Deus vai cortar você como cortou essa árvore. E aí o profeta Daniel vai dizer para eles assim: depois que você reconhecer que o céu reina, a árvore poderá novamente brotar. Essa é a razão de você ver o tronco e a raiz. Eles não arrancaram o tronco nem a raiz, eles só cortaram. Deus usa o profeta Daniel para trazer uma esperança para Nabucodonosor. Irmão, Nabucodonosor, ele teve diversas oportunidades dadas por Deus de saber que quem manda é os céus. Se nós lermos o capítulo de número 2, aquela grande estátua escatológica que o próprio Nabucodonosor
faça nada com eles. E mesmo assim ele continua na sua ignorância. E aí nós chegamos no capítulo 4, onde Deus vai tornar a mostrar para ele o poder de Deus de cortar a árvore, se necessário for, para que ela possa, em uma outra oportunidade, produzir novamente. Então, irmãos, observa que Deus vai lhe dizer para o Nabucodonosor, no versículo 26, o seguinte: e quanto ao que foi dito que deixasse o tronco e a raiz da árvore, aí Deus diz para ele: o teu reino voltará para ti, depois que tiverdes conhecido que o céu reina. E aí tu deve estar perguntando, irmão Geraldo, pastor Geraldo, o que eu tenho a ver com isso? O que Deus quer falar comigo por meio disso? Orando a Deus no meu trabalho, trabalhando, claro, e orando a Deus, pedindo uma confirmação, o Senhor pôs essa palavra no meu coração. O poder da decisão do nosso futuro cabe a nós. Deus já tem tudo traçado, escrito e desenhado. Irmão Geraldo, isso está na Bíblia? Está, irmão. Se tu ler Salmo de número 139, verso de número 16, lá está escrito que dia a dia Deus estava registrando a nossa história, mostrando para nós que Ele tem o controle, Ele é soberano, e Ele não pede, Ele exige que todos os homens saibam que Ele é Deus nos céus e na terra, e que a vontade dEle prevalece, e que todas as vezes que o homem tenta pensar que pode, que faz, que manda, Deus entra em ação para provar que o homem não faz, o homem não pode, o homem não manda. Quem pode, quem faz, quem manda é Ele. Glória a Deus. E no texto que nós lemos, Deus simplesmente
suspenso. Não era um jardim na terra, no chão é normal. O dele era diferenciado. Ele sai do seu jardim suspenso, verso de número 30. E olha o que ele disse. Após Deus ter advertido ele, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para minha casa real, com a força do meu poder, para minha glória e magnificência? Aí o verso 31 diz assim: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Ele ainda estava na soberba dele. Oh, glória! Ele ainda estava na arrogância dele. Ele ainda estava no egocentrismo dele. Quando Deus brada do céu e diz: chega! Chega! E daí para diante a gente sabe o que aconteceu. Ele é destituído do reino e vai passar 7 anos comendo capim e sendo molhado pelo orvalho da madrugada, até que um dia ele reconheceu que há um Deus Todo-Poderoso. Ô irmão, deixa eu trazer essa mensagem para os nossos corações. Não permita que Deus chegue ao ponto de dizer: chega, agora eu vou te mostrar que eu mando, agora eu vou te mostrar que eu faço. Não permita que chegue a esse ponto. Como pastor, eu consigo me prevenir de chegar a esse ponto, sendo humilde e reconhecendo que Deus, aleluia, é a razão de você ainda estar vivo sobre a face da terra. Porque Paulo, glória, pregando aos irmãos atenienses, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele vai dizer que é Deus quem dá a todos a respiração e também a vida. Tu pode até não acreditar, tu pode até não aceitar, mas tu está vivo ainda, porque Deus é misericordioso. Razão tinha o profeta Jeremias, quando ele escreve no livro das Lamentações, no capítulo 3 e verso de número 22, ele vai dizer assim: a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Tu só não morreu ainda, tu só não partiu dessa terra ainda, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Mas não se esqueça, meu irmão, não se esqueça, tu precisa dele. Vivemos época em que o sistema do mundo tenta implantar na nossa mente que nós somos alguma coisa, que nós valemos alguma coisa. Existe até pregações na internet de pessoas renomadas pregando, dizendo que nós somos o centro de Deus nessa terra. Ei, para de graça. O centro de Deus
um querendo dizer que Jesus salva, enquanto tiver um querendo dizer que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta, Jesus está salvando, Jesus está libertando, Jesus está transformando. E olha que esse um não precisa ser letrado, entendido, basta ter coragem. Deus usa, porque quem manda é o céu. Irmão, Deus vai dar um checkmate no Nabucodonosor, dizendo para ele: olha, a decisão é tua. Se tu reconhecer que eu mando, eu te dou o reino. Se tu não reconhecer, eu te corto. Irmão, tem muita gente. Tem muita gente que Deus vai ter que cortar, só para saber que quem manda é Ele. Não é o que a gente quer, não é o que a gente torce. Mas agora vem comigo no raciocínio. Nabucodonosor não temia a Deus, não era crente, e Deus não poupou ele, Deus não alisou ele. Você acha que Deus vai alisar você? Você acha que Deus vai poupar você que fica fazendo biquinho, manhinha, para fazer o que Ele quer que tu faça? Ai, cuidado, cuidado, o céu reina, o céu reina, o céu reina, e foi o próprio dono do céu, o Senhor Jesus, que diz: olha, pode passar terra, pode passar céu, mas o que eu falo não passa. O que Deus falou vai acontecer, nem que para isso Ele tenha que cortar, começar do zero. Só que Ele diz para Nabucodonosor: eu estou disposto a cortar, eu estou disposto a passar o facão, mas se você se humilhar, eu te devolvo novamente. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus manda e não é mandado. Deus ordena e não recebe ordem. Se Ele mandou, faça. Se Ele ordenou, faça. Não permita que Ele te alcance. Irmão, reconhecimento é o maior gesto de humildade, e é o maior gesto também de gratidão. Irmão, eu não estou conseguindo entender. Eu te explico. No texto que nós lemos, Deus deu 2 oportunidades. Deu 3, na verdade, porque nesse que nós lemos, Ele ainda torna a dar uma oportunidade, quando Ele diz: eu te devolvo depois que tu reconhecer. Está aí mais uma oportunidade. Só que Ele trata. O que Deus está querendo falar com nós por meio desta palavra é que, se nós esquecermos que dependemos dEle, Ele nos pega no meio do caminho. Ô irmão, e Deus pega no meio do caminho. Quinta-feira mesmo nós ouvimos uma pregação em que Deus encontrou 2 dos dele que estavam pensando em desistir de tudo e voltar. Deus pegou eles no meio do caminho, e o interessante é que fez eles voltar tudinho de novo.
Irmão, entenda uma coisa: nós precisamos de Deus. É como diz aquele hino de número 300, se eu não me engano: quando o sol brilha em qualquer lugar, não precisa ser aqui, qualquer lugar que ele brilhar, tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Aí ele vai no coro dizendo: eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. E nós vivemos época, irmãos, em que tem muita gente que pensa que não precisa de Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu não preciso de estar na igreja todo dia. Eu não preciso de uma denominação. Eu não preciso disso. Cuidado, são princípios de arrogância, de egocentrismo. Deixa eu te falar uma coisa, eu não me lembro agora o versículo, mas lá em Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto, só para sondar o que tinha no coração deles. Há poucos dias agora atrás, uma irmã aqui da igreja chegou para mim e disse: tu não vieste me visitar. Eu disse: eu queria, porém orando a Deus disse que era para me dar um tempo, porque Ele queria saber o que tinha no teu coração. E eu disse: entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu respeito a vontade de Deus. Resumindo, o que tinha no coração está sendo aos poucos manifesto. Então, irmão, Deus não vai por palavras, Deus vai pelo coração. Deus sonda o coração do homem. O salmista diz que Deus esquadrinha o nosso interior. Então Deus sabe o que tem dentro de nós, e às vezes, para tornar público aquilo que tem dentro de nós, Ele vai dando corda, Ele vai dando corda, Ele vai dando corda, mas chega uma hora que Ele brada do céu e diz: basta. E a mensagem de Deus para nós nessa noite é: sejamos humildes, porque o céu reina. Eu me lembro que eu ministrei um curso de teologia para 56 alunos e formei 39. E no primeiro dia eu disse para toda a turma, e na metade do curso eu tornei a repetir, e na última aula eu tornei a repetir. Eu disse para eles: não se engana, o conhecimento que vocês vão adquirir aqui é para levar vocês a serem mais humildes perante Deus, conhecendo Ele melhor. Não deixa o conhecimento estar
que deixou subir para a cabeça, a ponto de começar a se comportar com espírito de superioridade. Oh, irmão, eu fico triste com isso. Fico triste porque eu sei que Deus não se deixa escarnecer. Ele é o dono dessa obra. Eu estou aqui por um período de tempo. Por um período de tempo. Mas em momento algum eu esqueço que a obra é dele. E cada vez que eu lembro que a obra é dele, eu tremo na base. Por quê? Porque eu sei que um dia eu irei sentar frente a ele no tribunal de Cristo, e ele vai requerer da minha mão o tempo em que eu fiquei aqui permitido por ele. Então não se engane, irmão. Sejamos humildes, sejamos gratos. Gratidão é a arte de você atrair coisas boas. Quer que coisas boas te cercam? Aprende a ser agradecido. Mas nós vivemos uma época tão complicada, que até favor que você faz para as pessoas, para ajudar, as pessoas pensam que você tem obrigação de fazer, e não sabe nem dizer obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã. De tão ingrato. Só que isso não me estranha, não, porque desde a época de Jesus a ingratidão, que é o oposto da humildade, porque quem é humilde é grato. Quem tem humildade no coração sabe agradecer, sabe dizer: ô meu irmão, obrigado por você ter feito isso, obrigado por você ter feito aquilo. Irmão, grave isso. A gratidão é o único tesouro que os humildes têm. É o amor em forma de reconhecimento. E foi o que faltou na Nabucodonosor. Deus havia falado para ele: esta árvore é você. Eu permiti que todos os reinos dependessem de você. Aí nós lemos 26, no 30 ele já faz essa. Não passou nem 4 versículos, foi só o prazo dele ser repreendido de noite, dormir e no outro dia já poder sair para fora. E na hora que sai para fora ele esquece. Irmão, essa mensagem hoje veio justamente para não nos deixar esquecer que dependemos dele. Dependemos dele em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Isso é tão sério que o salmista Davi, tentando explicar a dependência nossa, ele vai dizer assim: olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai trabalhar os vigias. E ele vai mais além, ele diz: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. O salmista está dizendo: dependemos dele. E foi o próprio Jesus que disse no Evangelho de João, ele disse: olha, sem mim nada podereis fazer. Irmão, não se esqueça, o fim de ano está chegando aí. É dia de festa, é dia de alegria.
de Deus. Não vem nem para o culto, mas some, desaparece. Cuidado, 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 pastor, mas eu preciso estar na igreja, na Santa Ceia eu vou pregar sobre isso. Eu vou pregar sobre isso na Santa Ceia, sobre unidade. Se Deus permitir da vida até lá, a importância de estarmos unidos no corpo. Então, irmão, que Deus em Cristo possa falar mais claramente aos nossos corações, que nós tenhamos a humildade de depender de Deus, para que não seja preciso Deus nos cortar. Irmão, mas Deus corta bem. Ele disse que se a vara não tiver nele, e mesmo se tiver nele, e não produzir, ele disse que corta para limpar aquelas outras que estão produzindo. Então, irmão, não permita que Deus, como diz o pastor Dário, não permita que Deus te passe o canivete. Ou seja, esteja ligado nele, mas procura produzir. Procura produzir. Pastor, mas como que eu produzo? Mantenha-se ligado nele. Uma vara fora da árvore não tem condição de produzir, a não ser que o jardineiro pegue ela, trate dela, põe numa terra específica para dar, mas ele tem todo um tratamento primeiro. Então, que o Senhor possa falar mais claramente aos nossos corações por meio desta palavra. Se ele não culpou Nabucodonosor, e só para tu entender melhor isso, sabe quem era Nabucodonosor? É aquele homem que o próprio Senhor disse: levantei Nabucodonosor, meu servo. Nabucodonosor era servo de Deus, era um servo desobediente, mas era servo. Se Deus pegou um desobediente que era servo, você pensa que ele vai te poupar? Acho que eu não vi que está falando isso. Tu está querendo amedrontar o povo? Não. Eu estou pregando a Bíblia. Estou pregando a Bíblia. Deus exigiu de Nabucodonosor humildade, e Ele exige da igreja também humildade. Se não houver humildade, Ele corta. Vamos se colocar de pé.